Olá, pessoal. Boa noite. Muito bom estarmos aqui mais uma vez, através deste canal abençoado, né? Através do Facebook. É muito bom esta nova ferramenta que nos possibilita estarmos em nossas casas e ainda assim estarmos unidos, estarmos conectados com a espiritualidade de luz, unindo os nossos corações, os nossos pensamentos, para que possamos buscar novos conhecimentos, para que tenhamos mais compreensão da nossa vida. Boa noite, queridos amigos. E hoje, quinta-feira, dia 5 de novembro, estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo, ao Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje daremos continuidade, como toda semana, ao capítulo que foi o capítulo da palestra de segunda-feira. E o capítulo desta última segunda-feira foi o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. E hoje aqui a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ele. O tema a gente vai conversando, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Vanice, eu faço parte do grupo Espírita Fraternal Recomeço, que fica no bairro Jordanópolis, aqui em São Bernardo do Campo. Então vamos lá, o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo traz o título Os Trabalhadores da Última Hora. Então eu vou ler aqui um pedacinho só para a gente poder começar a falar, para quem ainda não conhece esse capítulo, né? Ele começa com uma parábola de Jesus e, como todos nós sabemos, as parábolas, Jesus se utilizava das parábolas para exemplificar de uma maneira mais sólida para as pessoas daquela época, assim como nós fazemos hoje com as crianças, que nós contamos historinhas para introduzir algum ensinamento, né? Toda historinha que a gente conta para as crianças tem um fundo moral, tem um ensinamento. E como nossa humanidade no planeta Terra ainda vive a sua infância espiritual, foi a melhor maneira que Jesus encontrou de nos trazer os ensinamentos de Deus, né? Então ele contava histórias que nós chamamos de parábolas. Como nós ainda estamos em uma infância espiritual, nós ainda temos bastante dificuldade para entender as suas parábolas, né? E o Espiritismo veio nos trazer uma explicação para cada uma dessas parábolas. É isto que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo traz todas as passagens de Jesus e explica, né, o conteúdo que está por trás dessa história que Jesus conta. Então, esse capítulo 20 começa com a seguinte parábola. O reino dos céus é semelhante a um pai de família, que ao romper do dia saiu a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada de trabalho, enviou-os à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia, e tendo visto outros que permaneciam na praça sem fazer nada, lhes disse: Ide também vós outros à minha vinha, e vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na 6ª hora do dia. Fez a mesma coisa, e saindo na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer, aos quais disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Foi porque ninguém nos assalariou, disseram. Ele lhes disse: Ide também vós para a minha vinha.
Chegada a noite, o senhor da vinha disse àquele que tomava conta de seus negócios: chamai os trabalhadores e pagai-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles que vieram para a vinha apenas na 11ª hora, aproximando-se, receberam 1 moeda cada um. Os que foram assalariados primeiro, vindo por sua vez, julgaram que deveriam receber mais, mas não receberam mais do que 1 moeda cada um. E ao recebê-la, murmuraram contra o pai de família, dizendo: Os últimos trabalharam apenas 1 hora, e pagastes tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas como resposta, disse a eles: Meu amigo, não cometi injustiça para convosco. Não combinamos receberdes 1 moeda por vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dei a vós. Não me é permitido fazer o que quero? Vosso olho é mau, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. É uma parábola meio grande, né? Que traz muito simbolismo, né? Todas as parábolas do Jesus eram muito simbólicas. Logo lá de cara, no começo, ele fala assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família, né? Então ele está colocando esse pai de família, que é o personagem principal dessa parábola, é como o reino dos céus, é Deus em nós, né? A vinha que ele fala aqui, né? O pai de família foi lá contratar os trabalhadores para trabalharem na sua vinha. A vinha é toda a humanidade, né? Toda a humanidade que está sendo trabalhada por Deus, né? E os trabalhadores somos nós, né? Os trabalhadores que Deus incansavelmente convida para a sua vinha. O trabalho na vinha desse pai de família era muito grande, era um trabalho sem fim. Então ele saiu na primeira, na terceira, na 9ª hora e na 11ª hora do dia. Então o que acontece? Naquela época, eles começavam a trabalhar às 6 horas da manhã, quando o sol aparecia, e terminavam às 6 horas da tarde, às 18, quando o sol estava se pondo. Então a primeira hora é às 6 da manhã, a terceira hora é às 9, e assim vai, né? A sexta hora é às 3 da tarde, e a 11ª hora é às 5 horas da tarde, faltava apenas 1 hora para terminar o dia de trabalho. E existe muito simbolismo nesta parábola, né? Por exemplo, cada hora do dia aqui nesta parábola representa uma encarnação. Então, aqueles primeiros trabalhadores que Jesus chamou para o trabalho, aqueles primeiros que aceitaram a trabalhar na vinha do Senhor, eram todos aqueles que nos antecederam na história da humanidade. Os profetas, Moisés, o próprio Jesus, todos são os trabalhadores que nos antecederam. Nas primeiras horas da humanidade, eles chegaram aqui e se colocaram à disposição para trabalhar na vinha do Senhor, para construir o reino de Deus em nós. Que mais que a gente pode falar aqui de simbolismo, né? Então, o Senhor ele pagava ao final do dia o mesmo valor para todos os trabalhadores, desde os da primeira até a última hora, porque ele era justo,
ele queria ser bom com todos, porque mesmo aquele trabalhador da última hora, ele estava de boa vontade. Ele não estava ali naquele momento porque ele estava com preguiça de trabalhar, não, é porque não tinha aparecido ainda a oportunidade, né? Então vamos revelar esta parábola para nós, para nossa vida, né? Jesus, Deus, não se cansa de nos convidar. A cada encarnação, Ele está nos convidando para a vinha. Porque qual é o objetivo das nossas encarnações? É a nossa evolução. E para evoluirmos, nós temos que trabalhar. E qual é o nosso trabalho? É nos melhorarmos. E olha que é trabalhoso, hein? Porque há quantas encarnações estamos aí trabalhando e ainda estamos neste ponto. Poderíamos estar muito melhores, mas fazemos escolhas erradas. Temos preguiça de arregaçar as mangas e fazer toda aquela renovação que nós precisamos fazer em nós, né? Então, somos preguiçosos, ficamos estacionados, não nos colocamos à disposição do verdadeiro trabalho e acabamos desperdiçando o nosso tempo, né? Este capítulo fala muito também sobre o tempo, a importância do tempo. Nós não podemos deixar para amanhã, nós não podemos deixar para a próxima vida, né? Nós temos que aproveitar o momento agora. A cada hora na parábola, cada hora é uma reencarnação, é uma nova vida, uma nova oportunidade, onde Deus nos convida, a cada encarnação, Ele está nos convidando para o trabalho para nós mesmos, o trabalho de construção do reino de Deus em nós. Porque o que é o reino de Deus em nós? O reino de Deus em nós é o estado de plenitude que nós vamos alcançar, individualmente e coletivamente. O nosso planeta um dia será um lugar muito bom, um lugar sem maldade, será um planeta de regeneração. E aí nós estamos falando num estado coletivo de evolução. Mas para nós atingirmos esse estado coletivo de regeneração, nós temos que trabalhar individualmente. Cada um de nós precisamos trabalhar individualmente a nossa própria reforma, a nossa própria transformação. Todos nós temos uma missão quando nós reencarnamos. Mas a primeira e mais importante missão é o nosso próprio crescimento, a nossa evolução. E é para isso que nós somos chamados. Muitas vezes nós nos sentimos perdidos, deslocados, porque achamos que nós não temos uma grande missão a cumprir. Nós queremos salvar o mundo, mas não sabemos por onde começar. Não sabemos nem qual a nossa própria missão. Mas nós temos que pensar com mais simplicidade. Nós temos que começar por nós. Ninguém precisa salvar o mundo numa única vida. Nós vamos salvar o mundo, sim, todos nós temos a missão de salvar o mundo. Mas nós vamos salvar o mundo através do nosso autoaperfeiçoamento. Nos transformando, nos melhorando, nós estaremos construindo um mundo melhor. Nós estaremos, sim, salvando o mundo. Então, aqui, mais adiante, aqui no Evangelho,
tem um pedacinho aqui muito bacana, né? Que fala inclusive sobre o tempo. Como que nós devemos aproveitar a nossa encarnação? Como que nós devemos aproveitar esta oportunidade de trabalho que está sendo oferecido para nós? O que será daquele que, ao invés de permanecer ocioso, tiver empregado as horas destinadas ao labor do dia para praticar a delinquência, né? Então aqui está falando daquele que deixa o tempo passar, daquele que aproveita o seu tempo para coisas improdutivas, que tiver blasfemado contra Deus, derramando o sangue de seus irmãos, lançado a desarmonia nas famílias, arruinado os homens de boa fé, abusado da inocência e que tiver praticado todas as maldades humanas. O que será deste que não aproveitar o seu tempo para algo bom, para o trabalho que está sendo oferecido? O que será dele? Será suficiente dizer na última hora: Senhor, utilizei mal meu tempo, emprega-me até o fim do dia para que eu faça pelo menos um pouco de minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade. Não. O Senhor lhe dirá: não tenho trabalho para ti no momento. Tu desperdiçaste teu tempo, esqueceste o que aprendeste. Tu não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeça aprendendo. E quando estiveres mais disposto, virás até mim, e abrirei meu vasto campo, e poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Aqui, nesse pedacinho, nós podemos dar uma interpretação utilizando o dogma da reencarnação, né? Nós que acreditamos na reencarnação, nós podemos colocar este trechinho do texto da seguinte forma: quando nós desperdiçamos uma encarnação, uma vida, apenas com coisas passageiras, apenas com ideais materialistas, sem buscar o alimento do nosso espírito, o alimento da alma, né? Quando nós vivemos unicamente para os gozos da vida material, sem o despertar da nossa verdadeira essência, que é espiritual, o que vai acontecer? Lá no fim da vida, quando nós fizermos a nossa viagem para outra dimensão, quando nós desencarnarmos, nós vamos nos encontrar numa situação muito difícil, porque ao chegar lá, a nossa própria consciência faz uma busca em que nós empregamos a nossa vida, em que nós nos dedicamos a nossa vida, e a nossa própria consciência vai ficar pesada e nos acusar de ter empregado mal o nosso tempo, de ter empregado mal esta oportunidade de trabalho que Deus nos dá. E aí nós ficaremos no mundo espiritual num longo processo de aprendizado, de desprendimento das energias deletérias que nós vamos acumulando numa vida sem sentido. E aí é muito trabalhoso. E somente quando lá nós estivermos recuperados e transformados com o ideal sincero de reparação, aí sim Deus vai nos oferecer uma nova oportunidade nesta escola que é o planeta Terra. Então nós vamos ter que aguardar um longo período para ter uma nova oportunidade, porque Deus é misericordioso e Ele espera o nosso tempo.
mas é preciso trabalharmos. O nosso planeta se encontra neste momento num estado de transição, né? É um momento onde todos os seres no planeta Terra já alcançaram um estágio intelectual de compreensão. Nós já temos a capacidade de compreender a verdadeira razão da nossa existência. Por isso o Espiritismo se revela nesse momento. O Espiritismo, codificado por Allan Kardec, que é muito mais filosófico, vem nos trazer a oportunidade de estudo e reflexão, baseado em todo o ensinamento do Cristo. Ele não traz nenhum novo ensinamento. Todo o ensinamento do Espiritismo, codificado por Allan Kardec, nos traz uma única verdade, a verdade trazida por Jesus Cristo. Só que ela vem com uma roupa nova, porque nós já temos um nível intelectual onde nós conseguimos entender a proposta do Cristo sem que nos seja contada uma nova parábola. Nós não precisamos mais ouvir histórias para entender o que Jesus queria nos dizer. Nós já temos condições de compreensão, de entender concretamente o que ele nos trouxe. E ele nos trouxe essa proposta, que agora, neste momento, ainda que nesta vida, nós despertemos para a oportunidade que está sendo oferecida para nós. Não percamos mais tempo. Allan Kardec é um grande exemplo para nós nesse sentido. Ele começou a estudar os fenômenos espirituais e fazer a codificação. Ele já tinha 50 anos de idade, já ou ainda, né? Mas ele tinha 50 anos. Ele não ficou uma vida toda fazendo estudos. Assim que ele teve contato com este tema, com as pessoas que estavam envolvidas, e imediatamente aquilo tocou ele e ele começou a fazer os seus estudos e começou a codificação. Em 14 anos, ele fez toda a codificação espírita. E olha que não é pouca coisa. Com muitos anos de estudo, muitas pessoas nascem dentro de um lar espírita e durante toda uma vida não conseguem ler todos os livros trazidos por Allan Kardec. Né? Allan Kardec trouxe a base, a codificação. Fora os livros de Allan Kardec, ainda existe uma vasta literatura espírita, né? Que vai além ainda do que dizia Kardec. Porque o Espiritismo, as verdades trazidas pelos espíritos, ela não se encerrou. Ela continua em evolução o tempo todo. Por isso que nós vemos muitos livros, todos os dias nós vemos novos livros trazidos através da psicografia de bons médiuns. Né? Nós não vemos aí Joana de Ângeles, né, que é a mentora do Divaldo Franco, ainda está nos trazendo muitas verdades. Ele ainda nos traz muitos livros pela experiência, pelo conhecimento que Joana de Ângeles nos revela. Então, o espiritismo kardeciano, ele não para de crescer, ele não para de evoluir, ele evolui. Igualmente nós estamos crescendo, igualmente nós estamos despertando, assim é o Espiritismo. Todos os dias ele é renovado para nos trazer as verdades mais esclarecedoras possíveis,
para que nós tenhamos cada vez mais a oportunidade do despertar. São inúmeros os livros, os autores físicos e autores espirituais que se revelam para nós. Os espíritos iluminados, espíritos de luz estão lá do outro lado da vida, trabalhando por nós. Dá para perceber a quantidade de trabalho que existe na vida, no campo da vida, seja deste lado físico, seja do lado espiritual. Se nós despertarmos neste momento, não importa quantos anos nós tenhamos de vida, para crescer, para evoluir, para se iluminar, nós podemos começar o nosso processo de iluminação agora. E ele vai perdurar para a eternidade, porque nós temos uma eternidade pela frente. Então nós podemos iniciar o nosso trabalho aqui, porque estamos sendo chamados aqui, neste momento, e este trabalho vai perdurar para todo sempre. Quando nós passarmos para o mundo espiritual, nós temos a oportunidade de lá continuar crescendo e continuar contribuindo para esta vinha, para a vinha de Deus, né? Para todo esse trabalho que Deus nos oferece. Ainda aqui nesse trechinho do texto, ele fala assim, né? Bons espíritas, meus bem-amados, sois os trabalhadores da última hora. Então, ele está falando aqui que nós somos os trabalhadores da última hora. Aqui ele se refere aos espíritas, porque este é um livro espírita, né? Que foi codificado por Allan Kardec. Mas qualquer pessoa, espírita ou não, qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de crença, qualquer pessoa que seja um livre pensador, tem acesso a esse livro. Pode ler esse livro, independente do seu rótulo, né? Então aqui ele se dirige aos espíritas, porque geralmente os espíritas é que leem esse livro, mas todas as pessoas, eu gosto muito de ampliar. Eu acho que nós não falamos apenas para espíritas. Eu não sou espírita, eu estou espírita, mas eu quero ter a minha mente aberta, porque eu quero aprender muito, então eu quero aprender um pouco de cada, então vamos ampliar, né? Meus bem-amados, não precisamos de rótulos, né? Nós somos os trabalhadores da última hora. Por que nós somos os trabalhadores da última hora? Porque o Espiritismo é muito recente. É uma revelação, é a terceira revelação trazida por Jesus, né? Então, o que nós temos um passado para modificar? Não, o passado, nós já fizemos o nosso passado, o passado está lá, ele ficou para trás. Nós temos o futuro? Não, nós não temos ainda o nosso futuro. O que nós temos é o nosso presente. Então, como trabalhadores da última hora, a última hora é agora, né? Esta é a última hora. Então, vamos despertar, vamos dar continuidade a todos aqueles que começaram a trabalhar logo cedo. Allan Kardec é um daqueles que trabalharam numa hora antes de nós, né? É tão recente, então podemos dizer que ele começou a trabalhar uma hora antes de nós. Vamos pegar e dar continuidade ao trabalho dele. Ele não está mais aqui, mas ele está lá talvez no mundo espiritual, não sei. E ele está trabalhando do lado de lá para nos auxiliar. Vamos dar continuidade a este trabalho. Bem orgulhoso seria o que dissesse: comecei meu trabalho no alvorecer do dia e só terminei ao escurecer. Seria muito bom se nós desde muito cedo dessemos início a esse trabalho de iluminação.
né? Se desde criança, desde adolescente, desde muito jovem, nós já tivéssemos esta atitude de ser bom, de trabalhar para o bem, todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujas correntes arrastais. Então, cada hora é uma encarnação. Alguns foram chamados mais cedo, uma hora mais cedo, outros foram chamados uma hora mais tarde, mas todos são chamados. Todos são chamados à reencarnação. Todos são chamados ao trabalho. A reencarnação é o trabalho de iluminação. Mas há quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha sem que quisesseis entrar? Então, quanto tempo nós passamos sem aceitar o trabalho que estava sendo oferecido para nós? Encarnados, desencarnados, não importa. O trabalho está sempre ali. Nós é que não nos colocamos disponíveis para esse trabalho. Eis chegado o momento de receber o salário. Empregai bem essa hora que vos resta, e não vos esqueçais nunca de que vossa existência, por mais longa que possa parecer, é apenas um momento muito breve na imensidade de todos os tempos que formam para vós a eternidade. Então ele diz aqui, não perca tempo. Não deixe para a próxima chamada. Vamos começar agora o nosso trabalho. Vamos despertar. Alguém está nos chamando, algo está nos chamando para o trabalho. O trabalho de eliminar o homem velho de nós, de deixar para trás o homem velho e renascer com uma nova consciência. E isso não é uma coisa difícil de se fazer, é trabalhosa, né? É trabalho. Nesse capítulo, tudo gira em torno do trabalho. Então, não é impossível, só temos que estar dispostos, temos que estar com boa vontade. E como que eu vou fazer? Como que eu sei o que eu tenho que fazer? Que trabalho que eu tenho que realizar? Como que eu faço isso? É muito simples. É o nosso dia a dia. É na nossa vida, são nas nossas escolhas que estão as nossas missões. Às vezes quando a gente fala, eu preciso saber qual é a minha missão de vida, parece que é uma coisa assim muito altruísta, muito mirabolante que nós precisamos fazer, mas não é. A nossa missão, a missão pela qual nós vamos buscar o nosso crescimento, o nosso despertar, a nossa iluminação, está dentro daquilo que nós escolhemos ser, dentro daquilo que nós escolhemos fazer. Por que nós fazemos uma programação reencarnatória quando nós vamos nascer aqui no planeta? Para cumprir esta missão que nós temos de iluminação, de crescimento. Então, vamos falar um pouco de trabalho, né? O trabalho de iluminação individual que nós temos a fazer. Pode ser através do nosso trabalho, da sua profissão, do trabalho que você realiza todos os dias. O que é trabalho para você? Pensa aí. O que é trabalho? É algo muito penoso? É algo muito difícil? É um sacrifício? É cansativo? É chato? É exaustivo? O que é trabalho para você? Trabalho, na verdade,
é toda ocupação útil, é toda ocupação que te faça bem, é toda ocupação que alimenta o seu espírito. Então, se você está varrendo um chão, você está fazendo um trabalho. Se você está lavando uma louça, se você está arrumando a sua casa, se você está cuidando de uma criança, se você está fazendo uma comida, tudo isso é trabalho. Trabalho não são apenas as nossas profissões. As nossas profissões também têm a sua importância. Através das nossas profissões, nós também nos realizamos. Por isso que é importante encontrarmos satisfação na profissão que nós escolhemos fazer ou na profissão que nós não escolhemos, mas é a que temos. Muitos de nós não escolhemos a nossa profissão, mas é o que tem para hoje. Então busque, né, nesta sua ocupação, nesta sua tarefa, um prazer pessoal, algo que te faça bem, porque toda profissão, ela deve ser benéfica, ela deve beneficiar alguém, não importa qual seja a sua profissão. Se você é um gari que limpa a rua, por exemplo, você precisa valorizar a sua profissão, porque você limpa onde as pessoas passam, porque você deixa o mundo limpo, você deixa o mundo harmonizado. E quando você coloca nisso que você faz, um pouco de amor, um pouco de alegria, você emana nesse trabalho a harmonia de Deus. Você se torna um canal da força criativa de Deus através do seu trabalho. Não importa qual seja o trabalho. Se você é um médico e você atende pessoas, não se detenha apenas na técnica que você aprendeu na faculdade. Além da técnica, que é muito importante, porque você precisa conhecer o corpo humano, você precisa conhecer as medicações, você precisa saber qual medicação, para qual organismo, para qual enfermidade. Então é importante você conhecer a técnica. Mas olhe nos olhos da pessoa que está à sua frente, converse com ela, escute o que ela tem a dizer. Se você, por exemplo, é um ajudante do lar, faça o seu trabalho com amor. Não faça o seu trabalho apenas pensando na moeda que você vai receber no final do dia. O que você vai receber no final do dia vai ser importante para você, mas vai ser uma consequência da quantidade de amor que você vai colocar no seu trabalho. Isso em todas as profissões. Em todo trabalho que você for realizar, o seu pagamento vai ser de acordo com o amor que vai desprender de você, a alegria que vai desprender de você. Porque quanto mais boa vontade, quanto mais amor, quanto mais alegria você coloca naquele trabalho, mais as pessoas beneficiadas vão sentir a sua emanação. Então comece a entender que através do seu trabalho você está contribuindo para a vinha do Senhor. Você está contribuindo para um mundo melhor. Entendem a importância do nosso trabalho? Seja qual for o trabalho. Se você, por exemplo, está lendo um bom livro que te traz conhecimento, que te traz informação, é um trabalho. É o trabalho de alimentar o seu espírito. Então, tudo que te faz bem, tudo que alimenta o seu espírito é um trabalho.
E é preciso que nós façamos, desempenhamos esse trabalho com boa vontade, com alegria, com amor. Quando nós fazemos isso, as pessoas envolvidas, as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que recebem o nosso trabalho, elas também vão sendo tocadas, elas também vão se sentindo diferente, vão sendo transformadas. Então, quando Jesus fala assim que a gente precisa aceitar o trabalho que é oferecido por Deus, através de qualquer trabalho, nós estamos contribuindo para a vinha do Senhor. Nós estamos contribuindo para a edificação do mundo, para a edificação do reino de Deus em nós. Bem, essa é a importância da nossa encarnação. Fazermos o nosso trabalho com amor, com boa vontade, com alegria. Estes são os trabalhadores da última hora. Até tem uma parte aqui, né, no finalzinho que eu queria ler para vocês também, que eu achei bonito e importante, né? Que a gente pergunta assim, ó, perguntareis, se entre os chamados para o Espiritismo muitos se desviaram, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Então responderemos, dizem os Espíritos, podeis reconhecê-los pelo ensino e pela prática dos princípios verdadeiros da caridade, pela consolação que distribuem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela renúncia, pela dedicação ao próximo, podeis reconhecê-los finalmente pela vitória dos seus princípios divinos, porque Deus quer que a sua lei triunfe. Os que a seguem são os escolhidos que vencerão. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazer a sua vaidade e a sua ambição, esses serão destruídos. Então, como saber se nós estamos no caminho certo? Como saber se nós estamos provocando esse despertar espiritual que nós necessitamos para a nossa própria iluminação? Podemos fazer também essas perguntas aqui, ó. Como que eu reajo diante de uma ofensa? Podemos fazer algumas reflexões para saber se nós estamos trabalhando corretamente na vinha do Senhor. Para saber se nós estamos buscando o nosso autoconhecimento e nos transformando de verdade. Como que eu reajo diante de uma ofensa? Com ira? Sabe aquele sangue que ferve na hora? Isso é ira. Ou nós agimos com serenidade? Ou nós tentamos compreender o outro na hora de uma ofensa? É uma reflexão. Como que eu reajo diante de uma doença? Eu reajo com revolta quando eu sei que eu tenho algo, uma enfermidade, um desequilíbrio emocional. Se eu entro, por exemplo, numa depressão, se eu tenho uma síndrome do pânico, se eu sou uma pessoa muito ansiosa, como que eu reajo com essa constatação? Eu fico revoltado ou eu tento compreender por que eu me permiti adoecer, né? Porque adoecer não é um castigo de Deus, nós temos que compreender isso. Este é um tema para uma longa conversa, né? Nós não podemos nem adentrar muito nesse tema da doença, mas basta nós sabermos que a doença nós criamos.
não é um caso de hereditariedade, não são os nossos pais culpados pelas nossas doenças, porque quando nós colocamos a culpa da doença na hereditariedade, nós estamos indiretamente culpando nossos pais, nossos avós pelas nossas doenças. Mas a culpa, ou melhor, não existe culpa. A responsabilidade pela criação da nossa doença somos nós mesmos. Nós permitimos que ela se instale. Então é justo, quando nós adoecermos, nós ficarmos revoltados? Com quem que nós vamos ficar revoltados? Com os nossos pais? Com Deus? Né? Então esse é mais um tema para nossa reflexão. Se nós buscamos mansidão e compreensão sobre as nossas doenças, nós estamos no caminho do despertar. Mais uma questão para nossa reflexão. Diante da morte, qual é a minha reação? Eu me desespero? Eu perco meu chão? Eu fico revoltado também com Deus, que levou uma pessoa querida? Eu tenho muito medo da morte? Ou eu busco entendimento também sobre esse tema? Eu busco estudar um pouco? O Espiritismo está aí, que nos traz uma grandiosa luz a respeito da morte, a respeito da desencarnação, a respeito da reencarnação. Nós buscamos algum conhecimento acerca disso? Ou simplesmente ficamos amargurados, ficamos down porque perdemos alguém? É claro que é duro, né? Essa separação momentânea, ela é difícil, é uma mudança na nossa vida, é a ausência física de alguém que amamos e queremos perto de nós. Mas é justo nós nos revoltarmos, nos entristecermos a ponto de criar uma depressão, ou muitas vezes uma enfermidade, né? Muitas pessoas adoecem porque perdem um ente querido, né? Então são questões que nós podemos, né, todos os dias fazer uma pequena reflexão para ver a que ponto nós estamos nessa caminhada do despertar espiritual, o despertar da nossa alma, né? Nós já estamos caminhando na direção do nosso despertar, porque nós só entraremos no caminho da iluminação individual se nós despertarmos. E mais ainda, nós só contribuiremos para um planeta melhor se nós estivermos despertos. Então é importantíssimo fazermos esses questionamentos para nós mesmos e buscarmos a resposta em nós. A resposta não está num livro, a resposta não está num guru, a resposta não está num mentor, a resposta está em nós, no nosso dia a dia. Nós respondemos a estas questões nos nossos atos diários, na nossa rotina diária, né? Então vamos prestar atenção, vamos olhar para nós mesmos, né? Fazer esses exercícios todos os dias, provocando as mudanças que nós tanto precisamos, provocando a nossa reforma íntima, né? Então sejamos
os trabalhadores da última hora. Vamos agarrar esta oportunidade que nos é oferecida há muito tempo. E talvez só agora estejamos acordando e percebendo que estamos sendo chamados. Muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Por quê? Todos somos chamados constantemente, porque Deus, Jesus, nosso Senhor, Ele não se cansa de nos convidar. Ele nos convida através de um amigo necessitado. Ele nos convida através de um parente difícil. Ele nos convida através de um filho que é desajustado, coitado. Ele nos convida através de nossos pais que adoecem. Então, tá vendo como o Senhor, Deus, nos convida o tempo todo. Muitos são chamados. Todos nós somos chamados. Somos chamados a cada momento da nossa vida para praticarmos o bem, para termos compaixão, para termos um olhar diferenciado perante a nossa vida e, sobretudo, perante aqueles que nos rodeiam. Nós não precisamos movimentar grandes multidões para fazer a diferença. Nós precisamos movimentar uma única pessoa, nós. Nós precisamos movimentar o nosso Deus interno, deixar Ele agir, deixar Ele nos mostrar os caminhos que nós precisamos percorrer. Então as perguntas são feitas para nós e as respostas estão em nós. Vamos confiar, vamos ouvir o Deus que está dentro de nós. Vamos dar abertura para que Ele fale conosco. Principalmente, vamos abrir os nossos ouvidos. Vamos estar a postos. Vamos ser aqueles trabalhadores que se colocam lá na praça, né, esperando o trabalho aparecer. E o que é certo, o trabalho está aí, como diz André Luiz, o trabalho já está aí. O que nós precisamos é estar prontos. O trabalho aparece quando o trabalhador está pronto. Eu gostaria até de fazer uma indicação para vocês dos livros de André Luiz, né? Toda a série do Chico Xavier, né? É a série de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, né? Que começa com o livro Nosso Lar. Na nossa casa nós fazemos o estudo, começamos fazendo pelo Nosso Lar e agora nós estamos no segundo livro, que é o livro Os Mensageiros. E este tema que nós estamos falando aqui hoje, ele está assim, ele está contido, acredito que em toda a obra, porque André Luiz nos mostra que no mundo espiritual nós só vamos crescer mediante o trabalho, né? O trabalho nos ensina. Então, toda a obra dele eu acredito que está em torno do trabalho. Mas agora nós estamos fazendo o estudo do livro Os Mensageiros e eu indico para vocês, né? Leiam, porque ele fala do começo ao fim sobre o trabalho a que somos chamados, tanto no mundo espiritual quanto no mundo na matéria, né? Que nós reencarnamos para trabalhar. Nós temos um objetivo quando nós reencarnamos, através do trabalho. Então eu recomendo para vocês, leiam, né? André Luiz é maravilhoso, ele nos traz detalhadamente
através de uma didática muito ampla, honesta, né? A vida espiritual que nos revela a vida material, ou vice-versa, a vida material que nos revela a vida espiritual. Então eu recomendo, ok? Vocês todos estão muito quietinhos hoje, né? Então aqui por cima, a gente falou um pouquinho sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espírito, segundo o Espiritismo, que é os trabalhadores da última hora. Eu recomendo a vocês que leiam, né? Leiam esse capítulo, que cada um de nós temos um ângulo diferente. Então, pegando aí o que eu falei, vocês vão ampliar a visão de vocês, e quando vocês estiverem fazendo a leitura, vocês vão conseguir enxergar muito mais do que eu falei aqui, né? Cada capítulo do Evangelho traz tantos ensinamentos, e cada vez que nós fazemos uma leitura, nós vamos acendendo uma luzinha extra dentro daquele capítulo que nós já lemos milhares de vezes, né? Porque a nossa consciência é assim, a nossa mente, ela é muito maleável e ela vai se expandindo, né? Eu aconselho também, né, que nós pratiquemos o Evangelho no lar. Uma boa proposta, né? É uma ideia. O Evangelho no lar, ele pode ser feito de diversas formas. Você pode pegar o Evangelho desde o comecinho e toda semana você faz uma leitura, seguindo a sequência dos capítulos, né? Ou você pode simplesmente ali na hora do seu Evangelho abrir numa página qualquer e ler. E tem mais uma dica, né? Como nós aqui no nosso grupo, na nossa casa, nós estamos fazendo uma sequência de palestras seguindo, né, rigorosamente os capítulos, nós podemos, por exemplo, no Evangelho desta semana, fazer uma leitura do capítulo 20, porque tá tudo assim, bem fresquinho na nossa mente, tá tudo girando em torno, né, deste capítulo 20. Nós já falamos na segunda-feira, nós demos continuidade aqui hoje, então é bem bacana, assim, uma dica. Se você ainda não fez o seu Evangelho da semana, você ainda vai fazer no seu próximo Evangelho. Faça uma leitura desse capítulo, não precisa ser o capítulo inteiro, tá? Uma parte deste capítulo. Convide os seus mentores, os trabalhadores da luz, para estarem presentes no seu culto ao Evangelho no lar e trazer mais esclarecimentos acerca deste capítulo. É mais uma ideia aí para nós enriquecermos o nosso estudo, né? Porque cada palestra, cada leitura, cada Evangelho no lar é mais um capítulo do nosso estudo. É mais uma aula que nós temos, né, para entender um pouquinho mais os ensinamentos deste grande amigo que passou aqui há tanto tempo e que continua nos trazendo seus ensinamentos e nos convidando, né? A cada capítulo, a cada parábola, a cada máxima de Jesus é um convite para o nosso despertar. Vamos provocar esse despertar? Vamos correr atrás desse despertar, buscando conhecimento, buscando entendimento, buscando compreensão, mas acima de tudo, produzindo, trabalhando, pegando todo esse ensinamento e colocando em prática no nosso dia a dia. Se questionando o tempo todo, será que eu entendi aquele ensinamento de Jesus? Eu vou entender, eu vou buscar um pouco mais sobre isso, né? É um trabalho contínuo, mas como trabalhadores da última hora,
vamos ter boa vontade, vamos ter fé, vamos ter alegria no nosso trabalho, nas nossas ocupações, que nós vamos vencer, né? Taninha, minha querida, linda Taninha, que está aí assistindo com a gente, muito esclarecedora a live de hoje. Gratidão, Taninha, e boa noite, muita paz. Então, pessoal, eu quero deixar aqui para vocês um beijo muito grande e toda a minha gratidão pela paciência que vocês tiverem em me ouvir, né? Eu gostaria que vocês, se vocês gostaram de hoje, dá aí um curte, né? A nossa página, convidem os seus amigos. Então, né? Mais uma dica. Se nós queremos ser os trabalhadores da última hora, se nós queremos contribuir para a iluminação do nosso planeta, vamos convidar os nossos amigos para assistir a essas lives. Não é verdade? Quando nós convidamos outras pessoas, nós estamos fazendo o mesmo trabalho do Cristo. Nós estamos levando luz e esclarecimento para essas pessoas. Então vamos convidar as pessoas. Indica aí para as pessoas a nossa página, né? Para que comecem a se interessar também por essa doutrina tão esclarecedora, que nos traz tanta luz, que nos fortalece nessa caminhada que nós temos, né, de trabalho sem fim, tá bom? Então eu quero deixar aqui o meu abraço carinhoso para todos vocês. Continuem aí com a gente. O nosso próximo encontro é na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Fiquem com as reflexões de hoje, leiam o capítulo 20 do Evangelho e busquem, né, mais luz, mais lucidez para a sua vida, tá bom? Uma boa noite a todos, gratidão e fiquem na paz. Até a próxima. Eu vou pedir para a Marisa Guerra Conte que coloque aí para mim o nome do seu primo, tá? Nós vamos colocar na nossa caixinha de vibrações, tá bom? E toda segunda-feira, quando vocês estiverem junto aqui conosco e quiserem colocar o nome de alguém em oração, pode colocar o nome, porque nós anotamos os nomes que vocês colocam aí e colocamos na nossa caixinha de vibração, ok? Então eu vou pedir que você coloque aí pra gente o nome do seu primo, né? Que você falou que ele está internado. A gente vai colocar assim o nome dele em vibração, tá bom? Eu agradeço a todos vocês que estiveram aí com a gente. Estejam sempre conosco. Convidem os seus amigos. E até a próxima. Um beijo para todos.